Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia bíblica. Mas antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e o seu like nesse vídeo. Bom, como nós falamos, as pessoas têm me perguntado sobre escatologia, né? O que significa isso? E nós, então, resolvemos refazer um vídeo que nós já tínhamos aqui no canal. Por quê? Porque deu um probleminha e o vídeo, se você acessar lá, ele vai estar sem som. Então nós resolvemos refazer esse vídeo e devido aos últimos acontecimentos que está tendo sobre guerras, rumores de guerras, as pessoas estão muito interessadas nesse assunto de finais dos tempos. Então, a escatologia bíblica é um assunto muito pertinente. E nesse vídeo nós queremos tratar um pouco então sobre a verdadeira escatologia bíblica. Como nós falamos, a escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significam último e estudo. A palavra escato, que significa último, e a palavra logia, que significa estudo. Então a escatologia, ela vai estudar, é o estudo relacionado ao final do tempo. Para que serve a escatologia, já que nós estamos falando? A escatologia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. Quais são os assuntos que estão relacionados então aí ao final do mundo, ao final dos tempos? E a escatologia ela vai estudar. Bom, primeiramente nós vamos ter a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o anticristo, a grande tribulação, o julgamento final, a igreja e Israel e o milênio. Esses são os principais assuntos ligados à escatologia. Sendo assim, tendo esses assuntos, nós teremos 4 escolas de escatologias, basicamente, que vão tratar sobre esse assunto. Quais são elas? O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo. E nesse vídeo, embora seja importante realçar isso, o que nós vamos ver? Nós vamos ter uma noção básica das principais diferenças entre essas vertentes teológicas, tá bom? E às vezes é interessante que até mesmo dentro de uma vertente teológica não há um senso comum em alguns assuntos. Então nós vamos continuar aqui e nós vamos então falar das diferenças entre o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo. Como nós estamos falando, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo são termos que confundem muitas pessoas, ainda mais sabendo que a escatologia está longe de ser algo fácil, de fácil compreensão, principalmente por tratar de assuntos que estão relacionados ao futuro. De forma geral, podemos considerar que essas 4 escolas escatológicas dividem opiniões entre os cristãos evangélicos. Embora que mesmo, como nós já havíamos falado, dentro de cada escola, não é raro encontrar quem discorde um do outro, mesmo na mesma vertente escatológica. E um fator que complica ainda mais é a presença de estudiosos e líderes teológicos que se posicionam de lados diferentes. E isso acaba gerando ainda mais esse desconforto nessa área de estudo. O que podemos afirmar com certeza é que todo mundo, de uma forma ou de outra, se encaixa dentro de uma dessas 4 visões que apresentamos, até mesmo aqueles que nem sabem que essas divisões existem. Para facilitar o entendimento de quem tem alguma dúvida dentro da escatologia, vejamos a seguir as principais diferenças entre amilenismo, pré-milenismo,
pós-milenismo e dispensacionalismo nos pontos fundamentais da escatologia bíblica. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo dentro dessas 4 visões e as diferenças entre elas. No amilenismo, a segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos, ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. No amilenismo, a segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma coisa só. No pré-milenismo histórico, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como no amilenismo. No pós-milenismo, igual às visões anteriores que acabamos de citar, Cristo volta de forma visível e em glória em um único evento. Mas já no dispensacionalismo clássico, a segunda vinda de Cristo será dividida em 2 fases, sendo a primeira para arrebatar a igreja secretamente e a segunda de forma visível e em glória após os 7 anos da grande tribulação. Bom, dentro desse primeiro ponto nós vimos então a divergência que há entre essas visões escatológicas. Agora nós vamos falar sobre o segundo ponto, que é o que? A ressurreição dos mortos. Bom, no amilenismo, a ressurreição geral de salvos e ímpios, na segunda vinda de Cristo, os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Já no pós-milenismo, da mesma forma como no amilenismo, salvos e ímpios ressuscitam de forma geral na segunda vinda de Cristo. No pré-milenismo histórico, apenas os salvos ressuscitam na segunda vinda de Cristo, para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para a condenação eterna. No dispensacionalismo clássico, existem 3 etapas. A primeira, dos salvos no arrebatamento da igreja. A segunda, dos judeus após os 7 anos da grande tribulação. Alguns também defendem que os salvos do período da grande tribulação também ressuscitarão nesse momento, enquanto outros acreditam que somente após o milênio eles ressuscitarão. A terceira, dos ímpios após o milênio. Então aqui na ressurreição dos mortos, nós vimos então os pontos que essas visões divergem. Agora vamos falar um pouco sobre mais um ponto, que é o anticristo. No amilenismo, muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Porém, haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período da grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Alguns acreditam que apenas é um sistema anticristo, uma espécie de governo, e não necessariamente um indivíduo específico. No pré-milenismo histórico, um indivíduo específico que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. Já no pós-milenismo, o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio na igreja na terra. No dispensacionalismo clássico, um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação e aterrorizará o mundo e perseguirá aos cristãos que não negarem o nome de Jesus. Porém, ele não fará nada contra a igreja que foi arrebatada. Então aqui o anticristo, esse ponto aonde essas visões escatológicas elas divergem. Agora vamos falar um pouco da grande tribulação. No amilenismo, somente após o período da grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. No pré-milenismo histórico, a igreja passará pela grande tribulação também. No pós-milenismo, a tribulação é experimentada na presente era. Existem pós-milenistas que acreditam que, em um período final de grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo. E existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo estará em plena paz e prosperidade. Isso acontece devido à visão sobre o milênio, e essa corrente escatológica defende. No dispensacionalismo clássico, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Aqui está os pontos divergentes dentro desse evento na visão escatológica que nós apresentamos. Agora existe mais um elemento, que é o julgamento final. No amilenismo, o julgamento final
é um julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. No pré-milenismo histórico, julgamento na segunda vinda de Cristo é também após o milênio. No pós-milenismo, o julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. E aqui no dispensacionalismo clássico, serão 3 julgamentos, sendo eles: o primeiro, o julgamento das obras dos salvos no arrebatamento; segundo, o julgamento dos judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação; e terceiro, julgamento geral de ímpio após o milênio. Bom, agora nós vamos para mais um ponto, que é a Igreja e Israel. O amilenismo, a Igreja é o verdadeiro Israel de Deus, e Deus tem apenas um povo. No pré-milenismo histórico, a Igreja é o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel no Novo Testamento. Porém, Deus tratará com Israel separadamente, concernente a algumas promessas no milênio. No pós-milenismo, a Igreja é o novo Israel. No dispensacionalismo clássico, para Deus, Israel e a Igreja são povos completamente diferentes. A Igreja é um parênteses no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento secreto da Igreja. Bom, agora nós vamos falar então sobre o milênio. O amilenismo crê que o milênio não é um período literal de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo na terra e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo. No pré-milenismo histórico, é reconhecido o reino de Cristo na presente era com a Igreja, porém haverá também um reino milenário e literal no futuro após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. Talvez não necessariamente um período de 1000 anos. No pós-milenismo, conforme o Evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será o padrão e não a exceção. Ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. A referência à palavra de Jesus é usada para defender este conceito. E no dispensacionalismo clássico, o milênio futuro e literal após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. O que nós temos são as divergências entre essas 4 escolas escatológicas. É como nós falamos, mesmo você não sabendo que elas existam, você faz parte ou de uma ou de outra. Não tem como fugir disso. Nós temos sim uma visão escatológica do fim do mundo. Só um adendo, só para finalizar o vídeo, existe também uma variação do dispensacionalismo, conhecida como dispensacionalismo progressivo, e ganhou força principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão é bem diferente do dispensacionalismo clássico e defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Igreja e Israel feita pelo dispensacionalismo clássico. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo e que você tenha pelo menos tido essa iniciação na escatologia. Se aprofunde nesse estudo se você gosta dessa área. E aqui foi apenas um pequeno resumo das divergências entre essas 4 linhas teológicas que tratam do fim do mundo. Então que você sempre esteja sempre próximo da Bíblia, ainda que, como nós falamos, que é normal dentro até mesmo de uma visão escatológica ter divergência entre algumas pessoas, é sempre importante você ser bíblico, tá bom? Então assim, às vezes você tem que ser bíblico dentro da sua escatologia. Então a melhor escatologia é aquela que é bíblica, e às vezes você vai ter que ir contra o gesso da escatologia, da linha escatológica que você segue. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi aí para você ter um pequeno conhecimento. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de comentar
aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário, o seu like e marque as pessoas que você acha que precisam conhecer um pouco sobre esses assuntos que nós falamos aqui. O canal Entende Estu que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.